tarde, torcedor atleticano. Nós já estamos ao vivo pelo Instagram oficial do Atlético com a entrevista coletiva do técnico Jair Ventura. Amanhã tem Atlético e Criciúma no estádio Antônio Ascioli, 19h. Ingressos à venda, expectativa de um grande público no estádio Antônio Ascioli, time atleticano que vem de vitória nesse Campeonato Brasileiro. Técnico Jair Ventura à disposição da imprensa esportiva para a coletiva pré-jogo. Vamos lá. Boa tarde, Jair. Queria saber de você como que tem sido nesse Campeonato Brasileiro. A gente viu o Atlético no Campeonato Goiano, por exemplo. A gente já sabia a escalação de cor, né? Agora tem a questão de suspensão, cartões, lesões. Como que tem sido para você essa virada de chave e a importância de ter um elenco que o Atlético tem hoje também? A gente viu o Zuleta saindo do banco no último jogo, fazendo gol, com o passe do Max, que também tinha saído do banco. É verdade. Boa tarde. É bom quando você já tem aquela equipe, né, que o torcedor já conhece. Foi assim no nosso acesso o ano passado, a gente conseguiu encaixar uma equipe, mas o campeonato agora começou essa série de jogos, né, quarta e domingo, quinta e sábado, enfim. Aí começam os cartões, começam as lesões, então por isso a gente fala sempre da importância de um elenco homogêneo, né? Então por isso eu sempre, por todos os clubes que eu passei, eu sempre trabalhei os meninos da base aos mais experientes da mesma maneira, porque eu falei, cara, o exemplo do Zuleta. O Zuleta ficou fora de muitas relações depois do Goiano, teve bastantes oportunidades, é verdade, titularidade, chances, e a bola dele estava sempre batendo na trave, né? Mas ele persistiu, trabalhou, acho que serve de exemplo para todo mundo, em todos os segmentos da vida, de não desistir, né? Persistir, trabalhar, esperar sua oportunidade de novo, ele sempre com a mesma cara, jogando, não jogando, sempre o mesmo menino, comprometido, trabalhando, se esforçando. E aí a gente fala, né, que Deus ajuda aquele que trabalha. Ele trabalhou, acabou fazendo um gol importantíssimo, né, essa vitória fora de casa, que nos tirou dessa zona incômoda que nós estávamos até o momento. Conseguimos vencer o atual campeão da América, o ex-treinador, né, mais recente da seleção brasileira, um elenco qualificadíssimo e uma vitória jogando bem, né? Eu estava lendo comentários de colegas de vocês falando que nós fomos superiores no jogo. Acho que os números também mostram isso em termos de finalização, principalmente. Então, mais uma vez, a gente joga bem e agora a gente vence, né? Porque a gente jogou melhor que o Corinthians, não vencemos, jogamos melhor que o Cruzeiro, não vencemos. E aí estava sempre ouvindo para cá, sempre a mesma desculpa, né? Até quando vocês iam falar, né? Você vai jogar bem, não vai vencer. Jogar bem, não vencer, não ia nos tirar da zona que nós estávamos. Então agora a gente conseguiu a vitória importante. Temos mais um jogo aí de 6 pontos, o adversário direto, nós sabemos disso. Voltar a ser forte, onde nós fomos, né? Eu fiquei quase 7, 8 meses invicto em casa, voltar a ser forte em casa, fazer valer o nosso fator casa, campo, para que a gente possa subir ainda mais na tabela, que é o grande objetivo. Boa tarde, professor. Que estratégia você tem de jogo se referindo ao adversário? Porque, às vezes, em Série A, o jogador ele não tem a mesma concentração ou ritmo quando enfrenta um grande em relação a um outro adversário que não é considerado grande do futebol brasileiro. É o que eu falo. Os grandes jogos, né, você chegar no Maracanã, enfrentar um Fluminense, ele por si só, já a parte motivacional já é muito grande. Então, o nosso trabalho como comissão, nesse aspecto, é um pouco menor, né? Então, os jogos de casa, os jogos que de repente não tem tanto apelo, né, não que o Criciúma, né, mas o Criciúma é uma grande equipe, é um grande clube, mas não é o atual campeão da Libertadores. Então, quando tem essas situações assim, a gente tem que sim, né, motivar, falar, dar a mesma importância, porque os 3 pontos do Fluminense são tão importantes quanto os pontos do Criciúma, né, uma equipe que tem um treinador que já está há bastante tempo, conseguiu uma goleada bem interessante contra o Vasco, vem fazendo um campeonato, tem jogos a menos, então é um jogo muito difícil. Não é porque ele não é campeão da América que a gente vai ter mais facilidade, pelo contrário, vai ser um jogo dificílimo, uma equipe entrosada, já fez grandes jogos dentro do campeonato, então a gente vai encarar com a mesma seriedade que nós encaramos o Fluminense. Jair, boa tarde. Antes de vir para o Atlético, a gente tinha muita referência de um Jair Ventura que fazia grandes trabalhos com defesas modestas, né? Que consertava a defesa. Agora você está vivendo uma outra fase, assim, vamos dizer, queria até que você pudesse falar, né? É uma outra fase ou não, de um time muito ofensivo, né? Você cita sempre as chances, as
finalizações, é a fase de um time mais ofensivo no seu comando? Ótima pergunta. Eu uso muito um exemplo que eu tive em 2017 e 2018, porque eu joguei 2 Libertadores consecutivas. E por características de elenco, a de 2017 no Botafogo, a gente classificou em primeiro, com uma rodada de antecedência, com 44% de média de posse de bola. Era um time mais reativo, mais eficiente também. Em 2018 eu vou para o Santos, características de atletas diferentes, um clube que tem um DNA diferente, a gente classifica em primeiro, com uma rodada de antecedência, com os mesmos 10 pontos, com 78% em média de posse. Ou seja, a gente conseguiu o mesmo objetivo de maneira diferente. Então é isso que eu sempre tentei explicar. Eu não vou ser sempre aquele cara de 17, nem vou ser sempre o de 18. Vai ser de acordo com o que o elenco pode me dar. Hoje eu tenho jogadores com características que conseguem marcar alto, como a gente marcou no Fluminense, a gente consegue marcar pressão, a gente tem uma zaga rápida, que me dá a situação da gente marcar sempre no campo do adversário, porque se tiver que correr para trás são jogadores rápidos, então a gente consegue fazer isso. Então eu vou sempre fazer de acordo com o que o meu elenco tiver característica para ser feito. Então, por vezes, você vai ver alcançando objetivos com menos posse e menos finalização, e vai ver, por vezes, como a gente está alcançando aqui. Hoje a gente está no mês 6, metade do mês 6, a gente ainda é a equipe da Série A que mais fez gol no ano. Então, é uma equipe extremamente ofensiva, sim. É uma equipe que marca alto, que sai curto, que finaliza bastante. Então, assim, mas, de repente, no Goiás, né, que a gente conseguiu um bom campeonato, a gente, de repente, não tinha esses jogadores com essa característica para fazer isso, mas alcançamos uma classificação para a Sul-Americana com menor orçamento. Então, um bom trabalho também. Então, assim, vai ser de acordo. Eu poderia, né, existem treinadores que não abrem mão da sua metodologia, né, da sua ideia de jogo independente das características dos seus atletas. Eu acho que seria isso, para mim, um egoísmo, eu botar o eu na frente do clube. Eu, quando chego no clube, o objetivo não sou eu, o objetivo é o clube alcançar. Não adianta eu fazer isso sempre e não dar resultado. Não adianta eu fazer isso e a gente não ter o acesso ao ano passado. Não adiantava a gente ser ofensivo e não conseguir o tricampeonato. Né? Então, assim, se puder conciliar, você ter um futebol vistoso, ofensivo e alcançar os objetivos, a gente vai fazer. Mas, para isso, a gente tem jogadores com essa característica. Então, fico feliz que hoje a gente possa estar jogando bem, né? Fazendo o que o futebol, o que eu gosto, o que todos nós brasileiros gostamos. Né? No meu quarto ao lado, eu fui criado com o tricampeão do mundo. Na referência, para mim, é com a seleção de 70. Mas eu, né, quando você não tem Jairzinho, Gerson, Pelé, Rivelino, esses caras, você tem que fazer o que é possível. E eu acho que o mais importante é sempre fazer o que é possível para o clube. Eu não boto nunca a minha comissão técnica na frente. Vamos lá mostrar o meu trabalho e foda-se o clube. Né? Então, assim, a prioridade é o clube. Então, assim, vou sempre tentar fazer o melhor. Mas se tiver condições de características do elenco para fazer esse futebol que a gente vem fazendo hoje, como foi no Santos também, a gente vai fazer. Boa tarde, Jair. Gabriel Cara Pires. nova. Pois é. Gabriel Pires, do Jornal Hoje aqui. Eu queria falar um pouco também, seguindo nesse ritmo do que você falou sobre essa fase mais ofensiva do Atlético. Nos últimos 4 jogos, o Atlético sofreu apenas 36 finalizações, que dá 9 por jogo, e ele fez 73 finalizações, ou seja, mais que o dobro do que ele sofreu. Para mim, eu acredito que para você também, é um consenso de que é a melhor fase do Atlético no Campeonato Brasileiro atualmente. Sim. E eu queria saber de você quais são os próximos passos do Atlético aqui no Campeonato Brasileiro. O que você enxerga a partir desse elenco que você tem, dos recentes resultados e dessas estatísticas, o que você almeja para esse time nesse ano e para esse campeonato? O mais importante é converter essas inúmeras chances de gols em gols. Porque a gente vinha criando, e de repente o jogo do Fluminense parecia que ia ser o mesmo cenário. Eles têm um chute fora da área no primeiro tempo na mão do Ronaldo tranquilo, numa bobeira nossa o Ganso acerta o ângulo. A gente fala, porra, de novo? Os caras vão dar 2 chutes e vão ganhar o jogo. O Corinthians chutou 3 vezes no nosso gol. Nós chutamos 22 e foi 2-2. 3 vezes. Eles fizeram 2 gols. Mas também vai ter jogo, eu faço meio culpa também. O jogo do Inter a gente finalizou pouco, fizemos um gol. Então é do jogo. Mas quando você finaliza muito mais seu adversário, você está muito mais próximo da vitória. Então é isso que a gente espera, que a gente seja frio. Eu acho que a vitória Fluminense foi maravilhosa, já passou, ficou para trás. Agora é encarar o Criciúma como uma final de Copa do Mundo, seriedade, voltar a vencer em casa, né? Convocar nossa torcida para que possa estar nos apoiando, casa cheia, que a gente possa fazer um grande jogo e subir ainda mais na tabela. Boa tarde, Jair. Para esse jogo contra o Criciúma, talvez a maior dificuldade seja ali no sistema defensivo, né? Porque ainda tem a dúvida sobre o Alex, Adriano Martins está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e apesar
do bom momento do Pedro Henrique, ainda falta definir aquele companheiro. E aí o que me perguntam bastante é sempre sobre a situação do Luiz Felipe, jogador que subiu com você, foi um pedido seu para a temporada passada, acabou expulso naquele jogo contra o São Paulo e desde então não teve oportunidades. Queria te perguntar se esse jogador está nos seus planos ainda para essa sequência de Série A, se ele pode aparecer no banco, como é que está a situação do Luiz Felipe no Atlético? Pode, o Luiz Felipe tem contrato, um jogador desses números do Santos aí que fez parte do meu elenco, conheço, confio, faz parte do grupo, sim. E pode aparecer no banco, pode aparecer jogando, como foi a situação do Zuleta. Por vezes vocês não vão ver jogadores sendo utilizados, por vezes, né, por mais que vocês acompanhem os treinos, né, a gente vê crescimento de outros jogadores em determinado momento do processo, e esses jogadores eu trabalho muito com meritocracia, mas essa meritocracia é minha. É o que eu entendo, não é o que os meninos entendem. De repente, o jogador, se eu perguntar para os meus 23, hoje eu tenho 23 para ir para o campo, qual seria, se eles têm condições de ser titular, todos eles vão falar que tem. Então, assim, na minha avaliação, na minha meritocracia, do que eu analiso, do que eu vejo, né, a gente vai estar sempre escalando o que a gente acha melhor. O melhor para o clube, não para mim. Né, como foi a situação do Alejo, cara. Então, a gente tem mais 2 laterais jovens, mas o Alejo, fiz um treino com ele, eu vi um jogador extremamente tático, para mim foi um dos melhores jogadores nossos, adaptado numa lateral. Né? Ou seja, a gente jogou com mais um atacante contra uma equipe fortíssima fora de casa, né? Podia botar mais um zagueiro, alguma coisa, a gente botou mais um atacante e ele fez para mim o melhor jogo dele com a gente. Teve um momento no Campeonato Goiano que ele foi oscilando, acabou perdendo espaço, agora voltou. É assim, então eu acho que a importância de você ter paciência, né? De saber que esses meninos eles são jovens. O Atlético é uma das equipes com a maior média de idade mais baixa da competição. É uma coisa do clube, o Adson já fazia isso há tempos. Né? Por isso a gente tem essa equipe leve, forte, dinâmica. São jogadores extremamente assim, mas que com essa idade acabam oscilando. O Alex, para mim, hoje é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, na atualidade. Chegou a ser banco na Série B com a gente, assim que eu cheguei, deu uma oscilada, a gente preservou, ele voltou. O Luiz chegou no momento que não jogou na Série B com a gente, voltou contra o Londrina, fez um gol importante, depois foi assim. Então, assim, se a gente entender que os jogadores têm que ter vaga, lugar cativo, os demais não vão se comprometer. Você fala, pô, ele só usa sempre os mesmos, aquele que não está bem, porque o jogador sabe quando o outro está melhor que ele. Então, assim, por mais que ele não goste, ele respeita a situação daquele companheiro que está no melhor momento de jogar. Isso gera competitividade interna. E por isso que a gente vem trabalhando sempre. O Luiz Gustavo, o zagueiro, está também treinando muito bem, né? Está próximo de ter uma oportunidade, entre tantos jogadores aqui que estão também pedindo passagem e que, se tiverem oportunidade, espero que possam aproveitar. Assim como o Alejo fez um grande jogo ali, caso a gente não tenha o Romão ou precise, me dá tranquilidade de poder usá-lo. Jair, amanhã você completa 50 jogos à frente do Atlético. Tudo bem que do outro lado tem o Tencate, que tem quase 3 anos de Criciúma, mas 50 jogos hoje no Brasil já é uma marca expressiva para treinador, né? Essa máquina de queimar treinador. O que isso representa para você e esse atual momento? É o melhor momento aqui à frente do Atlético? Olha, representa demais, cara, porque eu sei da dificuldade de completar 50 jogos, eu tenho 300 e poucos jogos. É o meu segundo maior clube já do número de jogos, né? Eu fiz 99 no Botafogo e 50 aqui. Então, representa bastante. É um momento que eu estou adaptado, feliz, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Se as coisas não acontecerem já contra o Criciúma, já volta tudo, pressão de novo. Mas foi o que eu escolhi para a minha vida, mas com certeza é um dos melhores momentos. Acho que do Atlético não é o melhor momento, acho que o título, os 15 vitórias consecutivas, foi o melhor momento. A gente estava vivendo ali praticamente um sonho. Entramos para a história do clube, né? Que o recorde eram 10 vitórias, nós fizemos 15, média de 3 gols, enfim. Mas a gente se recuperou dentro da competição. Eu fico feliz que vocês mesmos que acompanharam a gente, vocês sempre tiveram essa consciência da gente estar jogando bem, vocês nunca questionaram, não está jogando bem. Só que a gente não estava vencendo, e vai jogar bem de novo, de repente não vai vencer, e de repente vai jogar mal também e vai vencer. São coisas do jogo, mas a gente, como trabalha com desempenho, a gente quer sempre conciliar, né, o desempenho com o resultado. Então a gente fica feliz quando você joga bem e consegue vencer. Então que a gente possa dar continuidade e o mais importante, que a gente possa fazer uma Série A tranquila, né, sair dessa zona e não voltar mais. Esse é o nosso objetivo. Então isso, encarar o Criciúma aí como uma final, que a gente possa vencer e quem sabe já entrar na primeira parte da tabela. Beleza, professor. Valeu, gente. Bom trabalho. Técnico Jair Ventura, nosso personagem de hoje, pré-jogo, amanhã
tem Dragão e Criciúma no estádio Antônio Ascioli. Beleza, torcedor do Dragão?